Chegamos com o quadro de saúde aqui da CNN Brasil, do Novo Dia, e já estamos com o doutor Fernando Gomes. Bem-vindo mais uma vez, doutor. Obrigado, Elise. Vamos trabalhar? Para já, queremos trabalhar e falar de saúde. Já vou até adiantar uma pergunta que diz respeito a um tema que a gente vai trazer na sequência aqui. Vai lá vai lá no seu Twitter e marque a nossa hashtag correspondente médico respondendo o seguinte: você costuma fazer algum trabalho manual ou trabalho artesanal, costurar, tricotar, pintar, não sei, para de repente desestressar, distrair um pouco? Você gosta desse tipo de trabalho? Vai lá então, deixa sua mensagem, deixa seu comentário, já você vai entender porque eu estou falando isso e a relação que isso tem com os Jogos Olímpicos, hein? É bastante inusitado. Antes disso, a gente começa o nosso quadro falando sobre um estudo chileno que mostra a eficácia da Coronavac. É uma matéria que está em nosso site e a gente vai destacá-la aqui para você. Vejamos aí, a Coronavac é mais de 86% eficaz para prevenir mortes por Covid-19. Eu vou explicar para vocês um pouquinho mais em detalhes. De acordo com essa pesquisa, a vacina do laboratório chinês Sinovac é, em média, 60% eficaz na prevenção do desenvolvimento de sintomas da doença. E tem mais dados, viu? O imunizante também é 86% eficaz na prevenção de hospitalizações, quase 90% eficaz para evitar internações em UTIs, e mais de 86% na prevenção de mortes, como mostra para vocês aí o título da reportagem. Doutor Fernando Gomes, todos esses dados são muito importantes para que a gente possa reforçar aqui uma questão. Tem gente que toma vacina e acha que está tomando também a sensação de nunca mais infectado por Covid-19. E é importante desmistificar isso, de que a pessoa pode sim se infectar, mas o tesouro, o valor da vacina é não evoluir, não ter sintomas graves e muito menos perder a vida, né? Uma coisa interessante, Elisa, você que está acompanhando todo dia aqui junto com a gente. Nós trouxemos, tempos atrás, os dados de fase 3 da Coronavac em relação ao resultado. E sempre vinha aquela preocupação, mais que 50%, quase 100% em relação a óbito de proteção. Como é que isso funciona? É muito bacana a gente poder ver agora a evolução da própria ciência, a observação, um estudo feito em outro país e dados extremamente promissores e favoráveis para a imunização de todas as pessoas. Como a Elisa falou, na verdade, a gente sabe que a vacina não promove uma criação de uma bolha ao redor de nós. Sim. Ela, na verdade, estimula o nosso sistema imunológico e faz com que, quando a gente tenha contato com o coronavírus, e até mesmo, se a gente falar a própria infecção pelo coronavírus, o corpo está mais preparado para lidar com toda essa situação, reduzindo o surgimento de sintomas e, principalmente, retardando uma evolução que pode ser, inclusive, mais grave, desafogando o sistema público de saúde, tirando a internação em terapia intensiva como algo prioritário para manter a vida dessas pessoas que têm aí uma evolução para um quadro moderado ou grave. Ninguém quer passar por essa sensação de precisar de um lugar em um hospital, de precisar de atendimento e simplesmente não ter como receber um atendimento, não é mesmo? Então a gente tem visto a eficácia das vacinas mostrando a diminuição na prática de casos graves, de internações e de mortes. Aliás, um bom exemplo, quando a gente fala de eficácia dos imunizantes, é aquele estudo de vacinação em massa feito aqui no interior do estado de São Paulo, na cidade de Botucatu. E utilizou um outro imunizante. A gente falou agora sobre os efeitos positivos do imunizante da Coronavac, só que agora, quando a gente olha para o interior do estado de São Paulo e fala sobre aplicação, sobre vacinação em massa, é observando a de AstraZeneca Oxford. Pois é, porque depois de 2 meses da aplicação do imunizante AstraZeneca, quase 87% das internações nas UTIs e enfermarias foram reduzidos. Doutor Fernando Gomes, quase 87%. Que resultado bom, hein? Interessante. E aqui, Lisa, você percebe o seguinte, independente do imunizante, por isso a hashtag aqui tinha, é importante as pessoas ficarem atentas à necessidade de imunização. E vamos prestar atenção, nesse exemplo específico, o método em que foi feito. Quando a gente fala em vacinação em massa, é recrutar todo mundo e vacinar de uma forma simultânea, como se todo mundo, de repente, tivesse contato aí com o coronavírus e dessa forma estimulasse o seu sistema imunológico. E isso funciona, a gente percebe um número extremamente expressivo, 87%, gente, vamos combinar, né? É um número muito alto. Então, provando que, independente do imunizante que a gente vem utilizar, lembrando que toda vacina disponível, ela passou pelas fases necessárias do ponto de vista científico para estar aprovada. Mas a forma em que você faz a aplicação, não só no indivíduo, mas na população como um todo, acaba impactando na saúde do povo. Doutor Fernando, e para quem pensa assim, tá? Números bons, positivos, mas quando a gente vai se ver livre dessa pandemia? Qual vai ser o momento em que a gente vai poder relaxar um pouquinho?
acho que assim, como um bom caçador de metáfora para explicar medicina para todo mundo, a pandemia ela não vai desaparecer de uma forma abrupta, assim como ela surgiu, né, pelo menos o conceito, e depois ela foi tomando corpo e com primeira, segunda, terceira onda e assim sucessivamente. O que vai acontecer, Elisa, é que a gente vai reduzir o volume desse problema. Lenta e progressivamente, a gente já está vendo, isso são dados extremamente favoráveis, vão estar acontecendo e a gente vai diminuindo a relevância do coronavírus. A gente tem uma variante aí que preocupa a gente um pouco mais, que é a variante Delta, mas a gente percebe que lenta e progressivamente, com o processo de vacinação, da compreensão da doença, do desenvolvimento de métodos de diagnóstico precoce, de vigilância sanitária e dos próprios métodos de tratamento, a gente consegue reduzir a sua importância. Então, de uma situação pandêmica, aos poucos, reduzir para uma situação que seja mais controlável. Queremos o quanto antes, hein, doutor Fernando? Estaremos aqui para noticiar para você essa notícia tão boa, né, que deve chegar em breve, de que estaremos um pouquinho mais flexíveis, vamos assim dizer, com a pandemia da Covid-19. Bom, vamos falar agora sobre Jogos Olímpicos, com enfoque em Simone Biles. A atleta americana de ginástica conseguiu um feito, puxa vida, ainda maior do que as próprias conquistas e medalhas, né? Porque ela chamou a atenção para valorizar a saúde mental. E chamou a atenção depois de desistir de competir em 4 finais individuais nos Jogos. E a ginasta americana revelou que, veja só, a tia dela morreu 2 dias antes da última competição que ela participou na Olimpíada de Tóquio, que foi a prova da trave de equilíbrio, em que ela ficou em 3º lugar. Biles disse, inclusive, que tinha 2 sessões com o psicólogo todos os dias, além da ajuda de toda a equipe norte-americana, e que isso a ajudou a manter o equilíbrio e poder competir na final da trave. Mas tem um detalhe ainda mais interessante aqui, doutor, que a gente quer chamar a atenção hoje. Por quê? Críticas em rede social. Isso foi citado pela Simone Biles, porque ela falou sobre a importância das pessoas tomarem cuidado com aquilo que escrevem, porque ninguém tem ideia do que os atletas estão passando. Então, a Simone Biles, que deve estar vivendo e muito isso na pele, não é, doutor? Chamou atenção para a gente? Segura um pouco a mão aí, parem de fazer comentários tão ruins, tão negativos, isso não ajuda em nada, aliás, só piora a saúde mental dos atletas. Por que a importância desse pedido? Olha só, Elisa, quando a gente vê um jogo de futebol, que é uma coisa mais próxima da realidade do povo brasileiro, a gente entende a importância da torcida a favor e da torcida contra. Então, na verdade, faz parte da própria estratégia da formação de um atleta saber lidar com essa situação diferente. O que tem de novo é que com as redes sociais e o trânsito de informação de uma forma muito pesada, que acaba sendo o que ela está referindo aqui, junto com um momento em que ela está mais fragilidade da saúde mental, você pode entender que isso causa um abalo. E a inteligência emocional e saber, na verdade, lidar com essa questão psíquica e emocional é extremamente importante para reduzir o sofrimento e principalmente para ter performance. Então, no mundo digital, onde uma palavra ela pode reverberar de uma forma muito forte, esse tipo de impacto pode influenciar o atleta. Então, muitas vezes a gente fica pensando, né? Até lidar com a própria torcida ou com a contra-torcida, com os adversários e com os haters, na verdade, pode ser um desafio. Então, talvez, da mesma forma que a gente orienta também as crianças, o homem fica muito ligado aí nos eletrônicos e assim sucessivamente, desligar um pouquinho também essa porta tão aberta, na verdade, pode, na verdade, favorecer o desempenho de todos os atletas. Doutor, é incrível como tem gente que gosta de decidir pela vida dos outros, né? Tem gente que se acha no direito de chegar numa rede social e postar, você não tem que parar, você é uma fraca, você é isso. Mas, na verdade, ninguém gosta, vamos combinar? Quando alguém chega e aponta o dedo na sua cara, ressaltando, de repente, alguma... É que eu ia falar fraqueza, a gente não pode chamar isso de fraqueza, porque ela foi muito e forte ao admitir essas dores mentais. Ninguém gosta de receber uma crítica, mas porque as pessoas se sentem no direito de ir até a página do outro e ficar criticando, doutor? Agora, uma coisa interessante também acontece, Elisa, aqui expandindo a nossa conversa e a nossa mente, né? Freud já falava isso, né? A gente pode se defender de qualquer ataque, mas a gente é extremamente vulnerável a um bom elogio. Então, na verdade, talvez a gente tenha que sempre colocar isso na balança, na verdade. Porque da mesma forma que vem a crítica, muitas vezes pesada, e aqui é uma coisa complicada porque ela está abrindo, isso para a gente que trabalha com saúde mental é muito importante, porque serve como exemplo
para até, na verdade, pessoas que acham que depressão é frescura, que ansiedade é um problema, que estresse e outra coisa, que atleta é super-herói, faz parte de uma conscientização para a gente priorizar sempre a saúde mental das pessoas. Mas acaba sendo isso, né, Elisa? É muito fácil, muitas vezes, a gente escutar um elogio, mas quando vê uma crítica brava e principalmente carregada de preconceito, é extremamente complicado. Por favor, né, gente? Entrar na página do outro para ficar criticando, acho que a vida tem coisas mais interessantes para serem feitas. Próximo tema, ainda falando sobre Jogos Olímpicos e ainda falando sobre a maneira como algumas pessoas encontram de relaxar, abstrair ou até ocupar o tempo, o medalhista de ouro nos saltos ornamentais, o Tom Daley, chamou atenção ao ser visto aqui, ó. Olha o que ele está mostrando aqui. Ele fez um porta-medalhas para ele. Mas o que a gente quer destacar para vocês é que ele é visto muitas vezes tricotando. Pois é, ele estava na arquibancada antes de uma competição, tricotando, simplesmente mexendo ali com a lã dele. O britânico de 27 anos começou a fazer crochê em março do ano passado para superar o isolamento social na pandemia. E nas redes sociais ele disse que essa é a melhor maneira de relaxar e de ficar atento. Aliás, ele até criou uma conta nas redes sociais para mostrar as criações. Vamos ver algumas coisas. Temos aqui algumas criações dele? Ah, que graça. Aqui ele fez um animalzinho, uma roupinha para um cãozinho, tudo isso um atleta olímpico. E olha aqui, ó, ele com as agulhas. Será que é agulha que chama quando a gente tricota com lã? É agulha, né? Isso mesmo. Mas fala agulha de crochê, mesmo que seja lã? Olha só as peças que ele foi fazendo. Bom, doutor Fernando Gomes, a parte da moda, do estilo, agulha de tricô, pronto. Por que isso é interessante para um atleta? É uma cena inusitada, a gente vê na arquibancada um atleta tricotando. Sim, eu gosto de chamar isso de contrafoco. Você imagina o seguinte, uma pessoa que tem alta performance, em qualquer que seja a área de atuação, e aqui a gente está falando do esporte, tem o foco como o principal caminho para ter um bom desempenho. Então, muitas vezes, isso que pode significar muita determinação, pode, na verdade, provocar um grau de estresse muito grande. Quando a pessoa tem foco em uma outra atividade, e aqui a gente pode entender isso como um hobby, um verdadeiro hobby artístico, onde ele consegue colocar as emoções dele e muitas vezes aliviar tensões relacionadas ao processo do desempenho olímpico, o que faz com que ele, então, possa, na verdade, abrandar suas emoções e ter um melhor desempenho. Ele começou a fazer isso na época da pandemia, né? Principalmente relacionado à quarentena, do isolamento, como um meio, na verdade, de superar, né, essa dificuldade que todas as pessoas acabaram passando ao mesmo tempo. Fiz aqui a pergunta, se alguém tem esse tipo de hobby, se gosta desses trabalhos manuais. A Bruna comentou, comecei bordando como hobby e hoje faço bordados para vender e é um hobby que faz muito bem para a alma. A Bruna está dizendo, doutor, isso mexe com aquilo que chamam de atenção plena? De você ficar focado extremamente em apenas uma atividade e conseguir se desligar um pouquinho do mundo? Isso, e quando isso acontece, você imagina o seguinte, Elisa, ele está muito preocupado e extremamente empenhado na questão dos Jogos Olímpicos. Quando ele puxa isso para uma outra realidade, que necessita com que ele preste atenção, que ele lide com as cores, que ele lide com a sua própria habilidade psicomotora, ele faz com que o cérebro dele, e eu falo a parte aí inconsciente, possa trabalhar inclusive repassando movimentos que ele precise fazer no seu próprio esporte e assim sucessivamente. Então, de uma forma bastante inteligente, esse liga e desliga, esse tira a atenção de um ponto, põe outro, faz com que ele possa aumentar a performance. É lógico que na hora que ele estiver exercitando e fazendo então a sua prática esportiva, o foco vai ser outro, vai ser exatamente a atividade motora relacionada ao processo. Mas a gente sabe que essa parte emocional é extremamente importante de ser trabalhada. Pois é, que importante isso ser valorizado e até de servir de exemplo para quem está assistindo. Alguns gostam de fazer um tricô, outros gostam de mexer com artesanato em outras questões. Eu amo pintar uma parede, por exemplo, que é uma loucura. Ninguém entende. Elisa, por que você não chama alguém? Porque é gostoso. A gente consegue se desligar, não é, doutor? E por que da importância da gente desligar um pouquinho e colocar um freio no pensamento? Elisa, a gente sabe que atualmente no mundo moderno nós temos 5 pontos importantes que todo mundo presta atenção, querendo ou não. A questão da família, dos relacionamentos, do trabalho e dos estudos, da saúde física, da saúde financeira e os hobbies, que acaba sendo essa questão do lazer, a brincadeira da criança, que quando a gente acaba crescendo, muitas vezes deixa no segundo plano. A importância disso é fundamental para a gente poder brilhar em todos os pontos da nossa vida, em todos os aspectos, inclusive para conseguir ter um desempenho melhor em cada um desses pontos que acabam sendo fundamentais para a gente ter uma vida mais plena. Muito bem, que o tricô deste atleta britânico sirva de exemplo, viu? Para você se dedicar, às vezes, a algum hobby, conseguir se distrair um pouquinho.
E Elisa, eu ouvi dizer, Por favor. na verdade eu preciso checar essa informação, que ele criou uma conta no Instagram, que até está vendendo algumas das peças, e parte dessa verba, ou essa verba toda, acaba sendo destinada para uma instituição de caridade que acaba tratando pessoas com tumor cerebral. Uau. Não sei se isso é fato ou não, mas eu tive acesso a essa informação. Já vai comprar um kit, doutor Fernando? Com certeza, comprar o enxoval completo, porque para ajudar as pessoas a gente faz tudo. E o atleta tem quase 3 milhões de seguidores e aqui na rede social ele realmente exibe algumas pecinhas dele tricotando. Muito bom, gente, exemplo massa demais. Eu ia me despedir do senhor, mas não podemos esquecer que temos fotos, hein? Temos imagens aqui na tela. Você vai se vacinar? Posta na rede social, #Aquitinha, #correspondente médico para aparecer aqui em nosso quadro. Vejamos quem está aqui. O Samuel, Rio de Janeiro, Copacabana, ciência salva vidas, disse o Samuel. Marcou a gente, hein? #Aquitinha, #correspondente médico e mostrando ali o momento da vacinação em mais um local de aplicação no Rio de Janeiro. E temos mais uma foto, viu? É da nossa colega aqui da CNN. Mas os nossos colegas, olha, estão maravilhosos no exemplo, hein? A Halim Mendes, ela é operadora de playout. Pena que eu não tenho tanto tempo aqui para te contar o que é um operador de playout, mas é uma função muito interessante e importante para a gente. Tá ali, ó, fez a publicação e disse emocionada por esse privilégio. Muito bom, que sirva de inspiração para você e para quem você ama esse momento de imunização nacional. Doutor Fernando Gomes, bora fazer o tricô? Bora tricotar um pouquinho e distrair, que o exemplo foi ótimo. Você sabe que eu gosto de jardinagem, né? Eu vou aproveitar os próximos dias isso para lidar com planta. Eu gosto bastante disso, lidar com a natureza. Cada um tem o seu hobby, Manual. Muito bom. Doutor, obrigada, viu, por mais um dia. Obrigado você, Elisa. Pessoal, se cuidem e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.